Olá, amigos, tudo bem com vocês? Quando eu estava me preparando para fazer esse vídeo para vocês, eu cheguei à conclusão de que, na verdade, seriam necessários muitos vídeos, vários vídeos, até que eu conseguisse abordar todos os aspectos que envolvem a questão do número 8 e da ligação que as pessoas fazem desse número com o dinheiro, com o êxito financeiro. Só que, dependendo do lugar onde o número 8 aparece no mapa de alguém, ele recebe um nome diferente. E isso diz pra gente que existe todo um contexto, que existe toda uma estratégia, uma atitude necessária para que o dinheiro possa fluir para a vida de alguém de modo favorável. Porque veja bem, se nós estivermos falando de ano pessoal, o ano pessoal do número 8 é chamado de ano da colheita. Se 8 for o dia de nascimento de alguém, nós dizemos que essa pessoa nasceu no dia do êxito material. Agora, se o número 8 aparecer na ponta do triângulo invertido do nome de nascimento, que é o arcano regente, que é um número que exerce um grande poder na vida da pessoa, nessa posição, o número 8 é chamado de número da justiça. Se ele for o número de missão, ele também é chamado de número da justiça. Já na Cabala, o número 8 é chamado de número da colheita e também de número do discernimento. E eu, sinceramente, não encontrei nenhum outro adjetivo que melhor definisse o que o número 8 representa na nossa vida. Porque o que é discernimento? Discernimento é a capacidade de olhar, de analisar, de observar qualquer coisa, qualquer acontecimento, qualquer atitude, qualquer fato em nossa vida, qualquer resultado, com lucidez, com clareza, com bom senso. E é o momento em que nós mais crescemos, o momento que nós usamos de discernimento. Só que, na verdade, nós devemos usar de discernimento em todas as etapas de qualquer processo, de qualquer atitude que nós vamos tomar em nossa vida. Se nós vamos começar um novo relacionamento, ou começar um novo projeto, um empreendimento, nós precisamos de discernimento, nós precisamos analisar várias coisas antes de começar. No momento em que nós vamos definir com quem nós vamos fazer uma parceria, seja para um relacionamento ou seja para algum projeto, também precisamos de discernimento. E durante esse processo também há momentos em que nós precisamos analisar as coisas, se está dando certo, a forma como nós estamos conduzindo esse relacionamento, se alguma coisa precisa ser mudada, se alguma coisa nesse projeto precisa ser transformada ou se simplesmente nós concluirmos que não vamos continuar com esse projeto, que nós vamos abortar, né? Não vamos continuar nesse relacionamento. Então, esse momento de olharmos para os resultados é o momento em que está atuando a energia do número 8 em nossa vida. Então, o 8 representa o momento de nós olharmos para o fruto, de nós olharmos para o resultado de qualquer coisa em nossa vida. Então é nesse momento que nós precisamos de muito discernimento. Porque veja bem, suponha que eu decida, eu vou citar um exemplo bem simples. Suponha que eu decida plantar tomate, né? Então eu vou lançar a semente na terra, vou colocar água e vou aguardar, né? Vou seguindo, cuidando do pé de tomate até que ele possa produzir. Se quando eu olhar para o fruto, esse tomate estiver saudável, bem vermelho, bem carnudo, né? Bem vigoroso, então eu vou concluir que em todas as etapas do processo eu agi de forma correta, que esse tomate ele recebeu sol, recebeu água, recebeu os nutrientes necessários, que ele foi plantado no tempo certo, então eu pude fazer uma boa colheita. Agora, se eu olhar para esse tomate e ele estiver todo raquítico, meio amarelado, se ele não estiver bonito, é porque alguma coisa durante o processo não foi da forma correta. Eu não conduzi de forma correta
alguma das etapas. Pode ser que eu não percebi que a terra não era boa e eu não coloquei o adubo necessário, ou faltou água, ou eu deixei em um lugar que não pegava sol o suficiente. Então eu preciso observar qual foi a minha atitude durante todo o processo. E em tudo em nossa vida acontece da mesma forma. No momento em que nós olhamos para o resultado, é o momento de usar de discernimento para conseguir assumir a responsabilidade pelas atitudes que a gente teve durante todo o processo. Se eu comecei no tempo certo, se eu conduzi as coisas da maneira certa, né? Se eu cumprir todas as etapas, aí eu vou saber se aquele resultado que eu estou tendo é um resultado de um processo bem feito ou não. E é um momento em que a gente tem que assumir muita responsabilidade, né? Então, não há como... É um momento de muito crescimento, né? É um momento de muita evolução. É um momento que a gente realmente cresce. É um momento em que está atuando o número 8 em nossa vida. Essa energia do número 8, que é o momento da colheita, é o momento da justiça, é uma etapa. É uma etapa importante. O número 8 representa a etapa da colheita, o momento da colheita, o momento de olhar para o resultado, o momento de olhar para o fruto. Então, nesse momento, eu preciso mais do que nunca de discernimento, porque a partir desse resultado é que eu vou decidir se eu vou continuar com esse projeto, com esse relacionamento, se eu vou plantar novamente, se eu vou começar um novo projeto, porque eu decido que aquele ali já se encerrou, aquela etapa já se encerrou, mas eu vou recomeçar. Então eu vou ter que olhar para todas as etapas anteriores e definir o que eu vou fazer diferente daqui para frente para que esse projeto saia melhor lá no futuro. Né? Se eu produzir alguma coisa e eu vi que não ficou tão legal, mas eu quero sim fazer novamente, eu quero fazer um novo, igual a esse, mas melhor. Então, eu vou crescer nesse momento, né? Porque eu vou olhar para tudo isso. Então, se eu olhar para o processo, se eu olhar para as etapas em que eu conduzi até chegar o momento da colheita, até chegar o momento de eu olhar para o resultado e observar que em algum momento eu falhei, eu preciso fazer correções. Porque se eu continuar tendo o mesmo tipo de atitude, a colheita vai ser sempre a mesma. Então, na questão financeira também é assim, né? Nós precisamos aprender a lidar com o dinheiro, a saber como conduzir as coisas. Será que eu gastei demais com coisas supérfluas? Será que eu não aproveitei as oportunidades que eu tive para ganhar dinheiro, né? Para ter um bom resultado financeiro? Então, quando eu olho para o resultado, eu tenho que olhar também para todas as etapas do processo. Então, é um momento muito importante em nossa vida. E as pessoas que nasceram com a missão número 8, elas vieram justamente aprender a olhar para os resultados. E usando de discernimento, olhando para cada etapa daquele processo, da forma como a pessoa conduziu cada uma das etapas, ela vai definir, né, se aquilo foi bom ou não. E é o momento de assumir responsabilidade, porque a gente não pode culpar as outras pessoas pelo mau resultado que a gente teve. Porque uma coisa interessante que o número de missão de número 8 pede, né, é que a pessoa tinha que ter muita disciplina, ela precisa trabalhar com afinco, ela precisa prestar atenção nas oportunidades, porque essas pessoas que, por exemplo, tem um destino 8 ou que tem um número de missão, número 8, elas vão ter muitas oportunidades, a vida vai trazer muitas oportunidades para que ela possa fazer algo
que ela possa vivenciar a colheita. Ela vem aprender a lidar com a colheita, aprender a lidar com a responsabilidade, com o discernimento. Então isso é muito legal, é muito importante, né? Eu espero que eu tenha conseguido transmitir um pouco do que esse número 8 representa na vida das pessoas, né? Não basta ter o número 8, não basta, não é uma questão de sorte, é uma questão de entender a energia do número 8, como ele funciona em nossa vida, né? Existe todo um trabalho por detrás disso, né? Exige esforço, exige justiça, né? Exige, aliás, logo no início do, da descrição do número de missão número 8, tem uma frase aqui que eu acho interessante e que eu gostaria até de ler. Diz assim, olha: a sua principal meta é o progresso material. Então, a pessoa que nasce com a missão número 8, ela tem essa meta na vida dela, né? E esse progresso, olha só o que diz, é um progresso sólido, feito com justiça e elevado senso de moral, né? Então, só isso já diz muito, né? Já diz que a pessoa que nasceu com essa missão, ela precisa colocar em prática, né? E ser justa é não colocar culpa em ninguém, é assumir responsabilidade, é ter capacidade de olhar para o resultado e analisar e perceber o que precisa ser melhorado, né? E essas pessoas, se elas conduzirem a vida delas dessa forma, numa fase mais madura da vida, elas vão poder se desapegar de todo esse empenho, né? Elas vão poder viajar, conhecer outros países, elas vão poder se dedicar a projetos filantrópicos. Então, elas vão poder ter uma fase de descanso se ela aprender a ir lidando com a colheita de modo correto, observando o que precisa ser melhorado e fazendo esse empenho, né? Se ela conseguir crescer com isso, ela vai ter excelente resultado. Está certo? Eu espero que eu tenha conseguido abordar pelo menos um dos aspectos disso. E se você gostou desse vídeo, deixe um joinha para mim, por favor, deixe um comentário também. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo.